aí, pessoal? Tudo bem? Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura, que também tem a ver com esse nosso módulo 2 que está pensando em competência leitora. Primeiro, acho que é importante a gente pensar esse termo estratégia, né? A gente está partindo aí nesse recorte que foi dado, nas estratégias de leitura pensadas pela Isabel Solé, que não é a única que trabalha com essa visão, mas a gente usou por considerar que a forma de encadear é bastante didática e bastante clara para a gente compreender, isso é importante. Então, nós vamos ver estratégia de uma forma não tecnicista, acho que esse é um ponto bastante importante, quer dizer, vamos pensar isso como talvez algum modus aí de organização, de facilitação do nosso planejamento, quando nós formos pensar na questão da leitura, e de alguma maneira ela vai então sugerir aí 3 grandes momentos que nos parecem bastante interessantes e bastante relevantes para o ato leitor, seja ele qual for, né? E então aí a gente poderia pensar essas estratégias para qualquer trabalho com qualquer gênero de texto. Acho que esse é um ponto bastante importante. A gente fez um recorte em questões objetivas, mas a gente vai agora tentar relacionar com outros gêneros, para a gente perceber que isso faz parte da leitura em qualquer circunstância. Ela fala aí primeiro dessa pré-leitura, né, que é um acontecimento, um fenômeno bastante natural e que, se a gente for pensar do ponto de vista pedagógico, ao mesmo tempo que ele é natural, ele precisa ser programado, pensado, sequenciado, né? E aí vai destacar 3 grandes pontos. Vai destacar a questão dos objetivos, a questão do conhecimento prévio e a questão das previsões. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Quando ela fala em objetivo, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa ter clareza do ponto de vista do professor que vai propor uma atividade ou vai organizar uma sequência, enfim, e também do ponto de vista do aluno leitor. Quando nós estamos ali fazendo leituras no dia a dia, a gente pode pensar, bom, eu vou pegar esse livro porque eu quero ler mais um livro do Harry Potter. Eu vou me informar sobre o trânsito, então eu vou olhar lá dentro da notícia do jornal, esse tipo de informação. Isso são objetivos. Quer dizer, então a gente se move na leitura por objetivo. E pode ser que esses objetivos sejam absolutamente de fruição, para ver textos literários, enfim. Isso não importa. Então, o que importa é que há um objetivo que, para esse leitor, quando ele vai agir no dia a dia dele, isso é bastante claro, né? E que as situações didáticas também precisam dar essa clareza. Quer dizer, vamos ver esse texto para ver como é que esse narrador conta essa versão desse conto de fadas diferente desse outro. Vamos ver se tem alguma diferença? Vamos ver se esses fatos aqui, o nosso objetivo é ver se eles estão diferentes, né? Se uma versão está diferente da outra e por que elas estão diferentes. Por que será que essa crônica aqui foi escrita na perspectiva dessa personagem tal, né? Então, a gente ter alguma questão, acho que o objetivo tem a ver com um tema, com uma inquietação, um questionamento que a gente vai colocar e, a partir dele, a gente vai começar, então, a pensar essa leitura, né? Ele vai dar um direcionamento para ela. Quando a gente pensa no conhecimento prévio, é claro que isso também é fundamental. Nós estamos o tempo todo ativando os nossos conhecimentos prévios para fazer as leituras. Então, se a gente pensar num exemplo didático simples, né, que dialoga com os nossos cadernos, inclusive, receitas, né? O que vocês sabem sobre receitas? As receitas são todas iguais? Um vai falar, tem receita que é médica. O outro pode falar de receita culinária. E a gente vai destacando o que é a receita culinária. O que é receita médica? São parecidas? Por que tem o mesmo nome, será? O que elas têm em comum? O que elas têm de diferença? Tudo isso, então, vai trazendo um conhecimento prévio que ainda não está efetivado ali naquela leitura que vai acontecer naquela sequência, né? Mas que são elementos fundamentais para ver de onde a gente está partindo para a gente poder caminhar nesse fluxo de leitura que vai acontecer. Vamos pensar também nas previsões. Vamos pensar um gênero capa, né? Uma capa de livro, uma capa de revista, enfim. O que a gente vai encontrar ali? Que tipo de revista parece ser essa? Que tipo de livro é esse? Qual parece ser o leitor? Será que esse livro foi publicado faz tempo? Será que essa edição é nova? Que tipo de leitor, de alguma maneira, parece que ela, de alguma forma, sugere, né? Que tipo de história a gente tem ali? O que esse título indica? E esse título é essa pessoa que está na capa? Enfim, quaisquer relações que a gente possa estabelecer ali vão permitindo que a gente vá fazendo previsões, né? Se eu conheço o nome do autor,
Posso pensar, puxa, que previsões eu tenho sabendo que é um autor, o texto é do Monteiro Lobato. Ah, a gente conhece Monteiro Lobato. Enfim, tudo isso, então, são elementos que vão, de alguma forma, acontecer na leitura, mas que, se a gente faz isso dentro de um processo didático pensado, sequenciado, enfim, pré-programado, de alguma maneira eles vão sendo incorporados ou aprendidos por esse leitor que está se formando, de uma maneira que ele vá cada vez mais exteriorizando, explicitando esses conhecimentos e podendo passá-los para outras situações de leitura, que eu acho que é o grande ponto fundamental. Ela fala também lá do momento da leitura, né? E aí a gente tem um ponto fundamental que é pensar na leitura compartilhada, né? Leitura compartilhada, de alguma maneira, a gente vai ter que pensar nessa condução que vai ser feita alternadamente, né, pelo professor e pelos próprios alunos, no sentido de que compartilhar o encaminhamento, as inquietações, as dúvidas, as hipóteses que a leitura, no seu processo, vai trazendo para esse leitor. Isso pode acontecer, e acho que é bastante relevante que aconteça, às vezes, durante a própria leitura. Então, fazer leituras em que, ao ir lendo, nós vamos parando, fazendo perguntas, ou o aluno vai fazendo isso, ele está conduzindo, né, nessa troca com o grupo. Isso é importante. Né? E parando e pensando quais são os pontos que nos chamam a atenção, o que a gente estranha, o que nos faz pensar no que a gente já tinha lido antes no texto, o que vai projetar coisas que vão acontecer depois. Ou podem ser questionamentos que a gente faça de forma compartilhada após uma primeira leitura, silenciosa ou em voz alta, enfim, aí são várias formas de fazer. Mas a ideia é perceber que esse processo de idas e vindas, retomadas, projeções, é um processo normal da leitura, mas que precisa ser compreendido como normal, como fundamental para a leitura, e que é assim que a gente interage com as diversas informações, seja o texto, um texto literário, seja um texto de informação, isso esse ponto independe do gênero, né? E fala também na questão de uma pós-leitura, que é justamente o momento em que, discutimos, fizemos uma série de ações aí de leitura para um determinado texto, num gênero X, e que ideias, como é que a gente pode sintetizar, o que fica daquilo para nós, pode ser uma sistematização escrita, uma discussão, aí a forma como a gente vai fazer isso, acho que o professor vai pensando, né, conforme a sua necessidade e o momento da sua aula ou do seu planejamento. Mas é mais ou menos assim, para deixar um exemplo final, quando a gente vai ver um filme, né, vai assistir um filme, a gente está ali com alguém, a gente sai do filme, o que a gente faz? A gente faz justamente isso, né? A gente comenta as impressões, sintetiza um pouco as nossas ideias, o que você achou? Olha, eu achei isso, por isso, isso, isso. Então, a gente faz um pouco esse fechamento dessa leitura, né? E quando a gente lê um livro, pode assistir um programa, você quer interagir com o outro, né? Se aquilo te chama atenção, justamente no sentido de compartilhar um pouco esse fechamento. E mesmo que a gente não fale com alguém, a gente vai fazer isso. O que eu pensei disso, o que eu senti, o que eu achei, o que eu entendi, né? Então, esse momento de fechamento é um momento também bastante natural da leitura, mas que no processo escolar, de alguma forma, é importante que a gente encaminhe para que ele, de fato, se estenda nos diversos gêneros que o aluno vai entrar em contato, que não são, muitas vezes, gêneros que ele, no dia a dia dele, ali natural, ele vai encontrar. A ideia, mais ou menos, é essa hoje. A gente se encontra num próximo momento.